terça-feira, infelizmente, a gente tem que começar com atualizações sobre esse acidente de uma aeronave com 62 pessoas, 58 passageiros e 4 tripulantes que saíram de Cascavel, no interior do Paraná, e seguiam para Guarulhos, aqui no aeroporto que fica próximo aqui da capital. A aeronave, infelizmente, caiu num condomínio de casas no bairro de Capela, em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, e é por isso que você acompanha essas imagens agora aqui no 3 em 1, com toda a movimentação de forças policiais. Várias equipes foram encaminhadas, tanto de Defesa Civil, bombeiros, policiais e ambulâncias, pelo governo do estado de São Paulo para o local do acidente, para o resgate de possíveis vítimas. Mas, segundo a Prefeitura de Vinhedo, nenhuma pessoa sobreviveu depois da queda deste avião no começo desta tarde. A gente vai atualizando informações para vocês com possibilidade de técnicos do CENIPA, que é o centro que apura e faz as investigações sobre acidentes aéreos aqui no Brasil. Uma manifestação que pode acontecer em Brasília nesta tarde, está prevista para as 5h30 da tarde, mas é claro que vários detalhes ainda precisam ser coletados, investigações começarem para que a gente possa entender quais foram os motivos que levaram à queda deste avião, que deveria pousar em Guarulhos, mas infelizmente teve a sua rota impactada em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo. Eu já quero aproveitar para vocês e trazer aqui para que vocês possam se situar e compreender toda essa localização, um mapa que nós preparamos para explicar de onde esse avião saiu. Então ele estava aqui em Cascavel, no Paraná, e ele deveria seguir com essas 58 pessoas e 4 tripulantes até Guarulhos. Porém, aqui próximo de São Paulo, na cidade de Vinhedo, que fica ali na região de Campinas e Jundiaí, esta aeronave caiu. As equipes foram mobilizadas e hospitais foram acionados tanto em Campinas quanto em Vinhedo para que possíveis vítimas fossem resgatadas. Mas como vocês podem acompanhar em algumas das imagens que nós vamos trazer aqui, que mostram o incêndio, se possível a nossa edição já pode rodar aí para as pessoas, a aeronave, depois de cair, teve uma explosão, pegou fogo. Essas são imagens que foram chegando por meio das redes sociais de moradores que estavam ali no local. Segundo as informações da Prefeitura de Vinhedo, nenhuma pessoa que vive neste condomínio foi afetada ou atingida. Não há informações sobre isso até agora, mas dos tripulantes e daqueles que estavam no avião, ninguém sobreviveu. Aqui comigo hoje nós temos o Alan Gani, o Gustavo Segré, nosso comentarista, Fábio Piperno, que já faz parte do nosso elenco, Zé Maria Trindade está em Brasília para atualizar qualquer informação que venha lá por parte do governo e das instituições que estão lá, e também o comandante Robinson Farinazzo, que já participou conosco várias vezes e que hoje a gente recebe aqui no 3 em 1 para que possa nos ajudar a explicar para você que nos acompanha quais podem ser os motivos e como funcionam os passos a partir de agora. E comandante, já que você é nosso convidado, eu começo contigo, né? Quais são as situações que podem levar a uma queda de avião deste jeito? Nós temos a imagem aí que mostra o momento em que o avião cai, porque o Gustavo Segré estava me explicando, Segré, como é que é o nome desse movimento na hora que o avião cai girando, assim como se estivesse... Ah lá, tá vendo, pessoal? Ó, ele simplesmente para no ar e desce girando. Como é o nome desse movimento, Segré? Boa tarde, Evandro. Parafuso chato se chama, quando o avião vai caindo em forma de parafuso girando sobre o próprio eixo. E, comandante, quais são os motivos que podem levar a esse tipo de queda? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, gente, é precoce, né? Qualquer assim, elucubração no momento. A gente não sabe se foi uma falha operacional, né, um erro do piloto, se teve um problema mecânico, ou se foi um problema meteorológico também, mas é assim, o parafuso chato, é uma emergência muito difícil do piloto sair, né? Quer dizer, depois que está acontecendo, é quase impossível ele conseguir sair dessa situação. Você faz o possível para não entrar em parafuso chato, são diversas as circunstâncias que podem levar a aeronave a essa condição aerodinâmica aí, mas depois fica muito difícil você sair dela, né, porque você praticamente não tem, tá com todos os comandos comprometidos ali, é muito difícil. O Gustavo Segré também é piloto e ele estava comentando aqui, né, Segré, que quando vocês vão fazer o treinamento, vocês até simulam uma situação como essa, mas é impossível passar por ela no momento real ali da aeronave, né? Não tem como fazer uma simulação num treino prático desse tipo. A gente pode até simular parafusos, inclusive a ANAC não permite mais. Não sei se, por favor, se sinta à vontade de me corrigir quando desejar. Mas o parafuso é feito mais em simulação, precisamente porque é de alto risco, inclusive. Quando um avião entra em parafuso é muito complexo. Parafuso chato, como o comandante estava mencionando, é praticamente impossível de sair. Agora, um dado interessante que tem muitos áudios, inclusive de grupos de pilotos que eu participo, que mencionavam a formação de gelo severo entre uma altitude de 15 mil pés e 22 mil pés.
esse avião estava voando a 17 mil pés, equivale mais ou menos a 5 mil metros de altitude. E a queda foi muito rápida, ele caiu praticamente em 2 minutos de 5 mil pés para zero, para o chão. É importante mencionar também que o plano de voo não é assim tão reto como essa menção. Ele vai para Indaiatuba e de Indaiatuba desce para Guarulhos. E aí temos inclusive um gráfico também para mostrar. Vamos trazer aquela outra imagem que mostra o registro ali da queda deste avião em números, né? Segundo um site de monitoramento de aeronaves aqui no país. Vamos colocar aquela imagem que nós separamos, que é esse aqui, ó. Velocidade vertical, 24.064. O que isso significa? Por minuto. É a queda, está caindo, número negativo, ele está caindo. A velocidade dele... A gente está falando de 24 mil pés. Em relação ao solo, ele estava 12 nós em relação ao solo, ou seja, nada, praticamente parado. O avião não estava voando e ele teve uma queda drástica. Por isso está mencionando, está vendo que lá nós observamos o avião que vai até Indaiatuba e Indaiatuba entra para o que provavelmente seja a final... até Guarulhos. Sim. Jundiaí, Francisco Morato entra Guarulhos. Por isso que cai em Vinhedo, né? Justamente porque passa ali naquela região. Comandante Robson Farinazzo, quando a gente fala de questões meteorológicas, a gente está falando também de sensores que a aeronave tem em situações como essa. Quais são esses aparelhos, essas ferramentas que hoje uma aeronave tem para conter, por exemplo, frentes frias, possibilidade de congelamento e como que isso funciona ali quando esses equipamentos são atingidos? O que acontece é o seguinte, né? Você tem os instrumentos de tomada de parâmetros meteorológicos, mas hoje em dia você não recebe mais os dados puros, né, que nem era antigamente na aviação. Na aviação, antigamente, o tubo de Pitot recebia o impacto da atmosfera. O tubo de Pitot é aquele que fica ali na asa da aeronave. Exatamente. Uns na asa, outros às vezes tem... Embaixo ali do nariz, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje não, você tem uma série de instrumentos eletrônicos que refinam esses dados para o piloto. O piloto recebe uma informação, hoje em dia, muito mais precisa. Mas é aquela história, né? Pode ter formado... Até o tubo de Pitot, ele tem. Algumas aeronaves têm aquecimento no tubo de Pitot para evitar a formação de gelo. Pode ter acontecido. Se você tem uma formação de gelo no tubo de Pitot, você vai ter uma informação meteorológica comprometida também, né? Eu até entrei em contato aqui com a empresa, que é a Voepes, né? A Voepes é um novo nome para uma empresa que foi bastante conhecida, que é a Passaredo, que justamente usa esse avião, que é um ATR-72, que é uma aeronave usada para voos regionais. Então é uma aeronave menor, por isso que ela tem capacidade para 68 pessoas e tinha ali 58 passageiros e 4 tripulantes. Aqui no interior de São Paulo, essa empresa já atuou bastante também. Inclusive, eu já fiz voos de Bauru, no interior de São Paulo, para cá, com essa aeronave que é turbohélice, né? Há uma impressão de que ela chacoalha mais do que uma aeronave grande, mas as informações que nós temos é que é uma aeronave bem segura, né, Gustavo Segré? Segura, e eles são usados para voos regionais com pistas menores a 1.850 metros. É muito segura, não tem assim... É uma nave que começou a ser fabricada em 1988, Itália e França são os fabricantes, e é uma nave que não apresenta riscos. Nesse caso era um ATR-52-500, a modalidade era... Mas não é uma aeronave que apresente alto risco para isso. Pelo menos não tem muitos informes sobre isso. Tudo leva a crer que nunca é uma razão, sempre é a junção de várias. Mas teve depoimentos de que tinha formação de gelo severo, inclusive... São dados informais, a CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, entra em ação sempre e ele vai determinar, através de vários relatórios, qual foi o motivo dessa queda. Mas tem informações que o comandante pediu autorização para o controle de São Paulo, que é aquele que regula todos os acessos para os aeroportos, e que para solicitar prioridade de pouso pela formação de gelo. E segundo esses informes, essa autorização não tinha sido dada. Inclusive, recebimos informações de uns grupos de pilotos que um comandante pousou em Congonhas precisamente por isso. Mas quando se fala de formação de gelo severa, é que é de extremo risco. Nós estamos acompanhando, né, a chegada de uma frente fria aqui que atinge várias regiões do país. Fala, comandante. Eu quero chamar a atenção para um dado que o Segré lembrou bem, né? Quando você olha a velocidade do solo ali, né, a GS,
12 quilômetros. Ah, aqui, ó. 12 nós, né? 12 KTS, né? Isso, 12 nós. É nada. E você compara ela com a velocidade vertical, com o climb, né? Você nota o seguinte, essa aeronave, ela praticamente caiu reta. Quer dizer, ela veio... Como se fosse queda livre. Ela parou no ar e caiu em queda livre. Porque ela não estava tendo deslocamento mais... O deslocamento dela em relação ao solo era mínimo, ou seja, ela não tinha nenhuma razão de planeio. Ela vem descendo mesmo, e 24 mil pés por minuto, dá mais ou menos 7 quilômetros por minuto. Se ela estava mesmo a 7.600 pés, essa queda não levou mais que 20 segundos. Pois é, a gente viu ali na imagem, né, que é uma queda muito rápida. Aliás, Ganes, Piperno, Zé Maria em Brasília, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, só levantarem a mão que a gente vai trazendo aqui as informações. Deixa eu só atualizar para vocês que eu encaminhei, entrei em contato com a Voipes, que é a empresa responsável por essa aeronave, e eu recebi aqui a informação de que ela confirma, então, esse acidente, que está prestando todo o atendimento às pessoas envolvidas e às famílias. Inclusive, ela destinou ali um telefone, que é o 0800 94 19 712 0800 94 19 712 para que as pessoas que tenham possíveis familiares, parentes que estavam nesse voo entrem em contato. Então, como sempre acontece em situações assim, a companhia aérea cria uma sala de crise para que essas pessoas sejam recebidas, até porque agora há uma série de passos que precisam ser cumpridos. Identificação, deslocamento dessas pessoas para reconhecimento desses corpos. Muitos desses corpos devem ser encaminhados, então, para institutos médicos legais aqui da região, né? Provavelmente de cidades que ficam ali próximas e que são maiores, como Campinas e Jundiaí, ou em próprio Vinhedo. Essas são informações que a gente está levantando agora também para confirmar para você. E essas pessoas, então, precisam ser identificadas e depois ter toda a situação de traslado para o local da onde elas saíram, o enterro, velório, sepultamento, as responsabilidades que são da empresa, as investigações que vão agora identificar quais foram as causas para que essas famílias sejam, então, informadas e que para que possam tomar suas medidas também, porque isso provavelmente, com certeza, né, vai acontecer. Então, são vários passos que a gente vai acompanhar a partir de agora e que a gente pretende atualizar para você ao vivo aqui no nosso 3 em 1.